Santa noite, queridos e amados combatentes. Santa noite, Hugo Sanches. Santa noite, queridos e amados combatentes. Santa noite, Andréia. Santa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Umas palminhas, Andréia. Você não teve férias, né? Depois de 2 meses de férias. Lá em São Paulino, só de boa. Mas voltou, tá aqui já com a gente, viu? Santa e abençoada noite pra vocês, queridos e amados combatentes. Dona Ivete Ribeiro tá aqui, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Coloca aqui os comentários. Tô me ouvindo aqui, André. É o celular. Tá, aqui. Gal Santos, seja bem-vinda. Maria Lúcia, Santa Noite. Jordânia Galvão, Dona Ivete. Sempre firmes e fortes. Firmes e fortes aí. Dona Ivete tá aqui, é porque os meninos, todo mundo tá dormindo, né? Acolhi cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Nós estamos no Instagram também, Andréia. Instagram da nossa comunidade. Deixa eu ver quem tá no Instagram. O Luíra tá dizendo que eu tô careca. Tô vendo aqui a cabeça. Careca. Misericórdia. Vamos ajeitar. Deixa eu ajeitar aqui o cabelo. Deixa eu ver aqui no Instagram quem é que tá aqui. Aqui. Achei. Seja bem-vindo você que tá no Instagram da nossa comunidade. E eu já vou pedir para você fazer um compartilhamento dessa conversa de hoje, tá bom? Desativa aí o bate-papo, dá o seu like, pega esse link, compartilha, manda nos grupos, compartilha, vai compartilhando aí, Luíra. Manda nos grupos da comunidade, Andréia também, compartilha que nós hoje estamos ao vivo, estamos aqui no Conversa em Família e a conversa de hoje vai ser muito boa, maravilhosa. É uma alegria estarmos juntos, mais uma quinta-feira, né? Uma bênção. E hoje falar de um tema muito bom, muito interessante, né, Luíra? O amor que une foi o tema de hoje. Para você que é casado, para você que quer casar, para você, enfim, que vai discernir aí, vale a pena ficar nesse tema de hoje, porque vai ser uma conversa muito boa. Deixa eu voltar aqui agora pro YouTube. Deixa eu ver quem tá aqui no YouTube, quem chegou. Deixa eu ver aqui, atualiza aqui, Luíra. Leidiane Vieira, Santa Noite, seja bem-vinda. Coragem aí, Dona Ivete, compartilha, Dona Ivete, Jordânia, Gal Santos, manda geral, compartilha geral, né, Luíra? Que alegria estarmos aqui, que bom estarmos juntos. André voltou, né, André? Voltamos, estamos juntos aqui. Vamos pra cima. Amor que une a aliança de 3 corações, né, Luíra, o tema de hoje. E como primeiro ponto, a gente não tem como falar de um amor que une desses 3 corações sem dizer que o amor sem Deus é incompletude, é incompleto. O amor sem Deus, tem uma frase que Futonchi fala, né? Que o amor sem Deus ele é estéril. Porque se for só o casal, se for só os dois juntos, unidos, ele não vai render frutos. Um amor cristão, né? O casamento cristão, ele tem que ter essa terceira pessoa que une o casal, que é Deus. Tem que ter essa presença de Deus, né, Luíra? Sim, e... Jordânia Galvão que compartilhou com força aqui, viu? Todo mundo faz igual Jordânia Galvão. Gal Santos. Vai lá, Luíra. Enquanto tu vai falando, eu vou compartilhando aqui também. Não, e esse é um dos pontos que nós já falamos diversas vezes aqui, né? E é interessante como nossa vida em todas as áreas sem Deus é de fato uma vida estéril, né? Uma vida que sem sentido. Eu li o livro, né, do Futoshi e ele falava justamente que os jovens, que uma das fases mais difíceis da nossa vida, né, a juventude, é a nossa fase ali de adolescente, juventude não, a fase de adolescente, né, quem nunca foi um adolescente aí rebelde. E um dos pontos é que o adolescente ele não tem esse sentido de propósito, né, e muitas vezes nós pais não passamos claramente isso para eles. Quando você sabe para onde vai, né, faz toda a diferença quando você tem princípios e propósitos. Só que você só entende isso quando você tem Deus, quando você entende que você está aqui de fato, de passagem, né, e que tem algo maior. Hoje eu falando com uma amiga minha e ela falando que o pai dela quase sofreu um acidente hoje. Foi aqui no Crato. Tu soube um acidente que teve ali onde sempre tem ali no Agrícola. Um carro perdeu um freio, um caminhão perdeu o freio. E o que eu achei muito interessante, quando eu li a reportagem, quando o pai dela também, que ela mandou o áudio dele contando o que aconteceu, que ele estava no momento, é que
O motorista, ele perdeu a vida. Mas ele perdeu a vida para não machucar ninguém, para não bater em ninguém. E eu refletia, né? E eu falava para ela, ó, interessante. Essa pessoa hoje ganhou o céu, independente do que, né, foi a vida dela, porque não há amor maior que dar a vida a um irmão. A tragédia poderia ter sido muito maior, né? Quem conhece ali o trajeto que eu tô falando sabe que ali já aconteceu vários acidentes nesse sentido de carro perder freio, um bater no outro. E ele deu praticamente a vida dele por pessoas que ele nem sabe quem era. Não conhece. Então, hoje, né, que Deus o receba e que louvado seja Deus, porque isso, né, ele perdeu a vida aqui, mas com a graça de Deus ele ganhou a vida eterna, porque ele perdeu a vida por algo maior, por pessoas, né? Falando disso, dessa incompletude, dessa presença de Deus, é interessante que assim, a união com Deus torna o casal fortalecido, torna a família fortalecida, torna mais corajoso, mais disposto. Né? E a gente, o fundador vive falando, né? A gente deve falar do nosso testemunho, a gente sempre gosta de falar da nossa vida. Né? Sem Deus nós não estaríamos aqui. A gente até vinha conversando agora à noite, vindo para cá, do quanto essa presença de Deus é importante, do quanto ter Deus fez a diferença, por exemplo, nas nossas vidas, na nossa vida de casado, né? A gente sempre partilhou aqui, vocês sabem muito bem, e quantas histórias não tem assim, que a gente diz, sem Deus nós não teríamos nos encontrado, sem Deus a gente não seria o casal que é hoje, a família que temos hoje. Como é importante, então, essa presença de Deus para aqui, para que a gente consiga dar frutos, porque se você for olhar, por exemplo, se a gente for olhar para a nossa história, para o passado, não existiria o de hoje. Não, talvez não tivesse a Luíra de hoje se não houvesse antes uma experiência com Deus. E quando eu vejo o Futonchi falando disso, da incompletude e da esterilidade, que é um casal sem Deus, eu vejo que como se aplica muito à minha vida. Porque, assim, sem Deus não teria esses frutos que temos. E eu não falo só do frutos de ter filhos, né? Que, graças a Deus, a Luíra está grávida aqui, vamos para o nosso quarto filho. Eu falo dos frutos em todas as áreas da nossa vida. Na festa dos arcanjos, viu, André? Eu falo Capaz de Ana nascer na festa dos arcanjos, viu? Que presente, é uma graça, né, André? Ali, não teria como ter esses frutos, não teria esses frutos que a família pode dar e o quanto o casal pode dar, né? O Futonchi até fala que o casal que se fecha a vida, ele se torna estéril, ele tende a morrer nesse sentido, morrer no sentido de não dar os frutos que deveria dar, de não ser aquele que às vezes Deus quer. Porque quando você se fecha para a vida e se fecha para Deus, também você passa a não ser tudo aquilo que o Senhor quer que você seja. Não, e assim, os frutos que você dê, que você entregue para o Senhor, né? Uma coisa que muita gente não quer aceitar, que às vezes diz, mas isso não depende de Deus. Hoje em dia, muitas casas, muitos lares, eles não têm paz, não repousam paz por conta da falta de ter Deus ali. Né? A gente às vezes diz assim, não, mas eu tenho Deus. Ter Deus é muito diferente do que às vezes a gente pensa que é, né? A gente pensa que tá ali, recorrer a Deus só na necessidade, ir para a igreja uma vez na vida. Ai, não, mas eu faço minhas orações. É aquilo que o fundador sempre fala, né? O pessoal que diz, mas eu rezo em casa e tudo. É diferente de fato ter Deus. Então, muitas vezes a gente não tem paz ali no nosso lar, não é um lugar. Eu vi até uma palestra que eles falavam muito sobre essa paz que a gente tem que ter em casa. E ter, né, esse lar que reine, né, que você se sinta de fato em um lar, se sinta protegido ali num esqueci o que é que eu ia dizer. Começou, viu, André? Começou foi cedo, viu, André? Foi cedo hoje. Graças a Deus. No primeiro ela já tá se esquecendo das coisas, viu? Já tô me esquecendo das coisas. Mas, sim. Não, mas esqueci mesmo. Vai, pode falar. Esqueceu total, viu, André? Ela vai lembrar, Vou lembrar. Mas você falava isso
e dessa questão de lá e dessa presença de Deus, porque assim, eu até vi hoje, assisti uma pregação do padre José Eduardo, ele falando, né, do que ele até pregou no acampamento para casais aí da Canção Nova, ele falando disso, de assim, que nós também temos que ter essa intimidade tão grande com Deus que o coração queime, que a gente queira mais e mais estar mais próximo de Deus. Assim, que, como você falava, não é, eu tenho Deus, eu rezo com Deus. Não é só falar de Deus, é ter intimidade com Deus também. Isso me pegava muito. Eu dizia assim, nós temos que aprofundar nosso relacionamento com Deus, de ter sede de ter relacionamento com Deus. De se relacionar com um Deus que é presente, de se relacionar com o Espírito Santo que vai inspirar as nossas vidas. E ele até dizia assim, falando da oração do casal, dizia, o marido tem que rezar, a esposa tem que rezar, para que quando um converse com o outro confirme o que o outro tá, se eles tiverem realmente intimidade com Deus, para que aí eles possam ser guiados pelo Espírito Santo. Isso é muito profundo. Porque às vezes a gente vê essa separação, esse distanciamento dos corações, né? Como o fundador também gosta muito de falar, o distanciamento dos corações no casais, um olhando para um lado e o outro olhando para o outro, isso também reflete aquela ausência da intimidade com Deus. Reflete aquela ausência da presença de Deus nos relacionamentos. E quantas realidades a gente não observa que falta esse elemento essencial, essa presença essencial de um Deus que inspira o casal, de um Deus que orienta o casal, mas que para se acessar essa fonte você tem que buscar, você tem que tentar ter intimidade. Você tem Eu acho. que... Vá. Não, eu acho que é por isso que nós deixamos tanto de falar sobre céu, né? Porque as pessoas, veja só, aqui a gente não tem tempo de estar com Deus, mas o céu é estar constantemente com Deus, né? É, como fala, né? Você não quer ir para missa, você não gosta de missa, mas lá será uma missa eterna. Será uma adoração eterna, será, né? E acho que um dos motivos que a gente não fala mais tanto sobre o céu é justamente por isso, porque a gente hoje não quer estar na presença dele. Porque o tempo é corrida, a vida é corrida, e de fato é, nós sabemos, mas tudo é questão de prioridade, né? É verdade. E justamente essa questão da prioridade reflete muito da presença do Senhor no casamento, né? A gente sempre fala que sem ele, o padre José Eduardo também falava, e ele dizia muito interessante, ele dizia assim, nós temos que é até o segundo ponto aqui da conversa de hoje, que já vou até adiantando, mas não queria entrar nela agora, mas não tem como, tá muito relacionado, viu, Andréia? Que ele dizia assim, você tem que entender uma coisa, e a gente também fala muito disso, você tem que entender uma coisa, você não é perfeito. Ele até brincava, dizia, nós somos uns monstrinhos. Nós, enquanto humanos, nós temos uma capacidade de fazer coisas inimagináveis. Inimagináveis. Das piores espécies, das piores estirpes. Se você não se poldar, não... Por isso da essencialidade de Deus na nossa vida. Por isso da essencialidade de algo superior, de uma presença do divino nas nossas vidas, na nossa família, para nos purificar. Para nos fazer melhores. Porque sem essa força superior, meu Deus, o que seria de nós? Sem Deus, para nos ajudar a sermos melhores, a nos ajudar a ser um Hugo melhor, a ser uma Luíra melhor, a buscar um casamento melhor. Porque nós somos imperfeitos, é um ponto. Até para permanecer casado, justamente, André. A André falava, até para permanecer casado. Porque ele também falava isso, né? Muito interessante. Você lembra da promessa, justamente, André dizia aqui. Até para você permanecer casado é difícil, porque quando falta o humano, você lembra da promessa, você lembra de Deus. Você lembra do princípio do casamento. E ter uma promessa, ou ser alvo, ser objeto das promessas de Deus, é o que às vezes vai te segurar em muitos momentos. Justamente. Porque só humanamente, por isso que lá no primeiro ponto a gente dizia, humanamente é estéril. Se for só eu e Luíra, nosso casamento vai ser estéril. Mas se tiver um terceiro elo que nos une, que nos dá as inspirações, que ajuda um a confirmar, que quando um diz assim, eita, pensei nisso, o que é que você acha? E o outro confirma, o outro diz, rapaz, eu acho que não é assim. Aí a gente já começa a repensar a coisa, começa a buscar outra via, não é, Luíra? Então, assim, a gente tem que também ter essa clareza das coisas e assim, saber
do quanto nós precisamos de estar constantemente nessa presença de Deus, de pedir Deus, de ter intimidade também com Ele. E como eu falava no início, né, e ter clareza de fato se nós estamos trazendo Deus para a nossa casa, Deus para o nosso relacionamento, Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente se engana, né? Acha de fato, não, na minha casa a gente tem Deus sim, e não sei, não é a realidade. Não é. Até porque sempre que a gente dá a ele é sempre pouco. Com certeza. É sempre pouco. E ainda tem pessoas que dá muito menos e acredita sempre que dá muito. E como o Hugo falava, né? Sem a presença de Deus fica algo insustentável. Porque veja só, todos os lares não existe ausência de problema. Toda casa vai ter problema. Toda casa vai ter desgaste enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposa. Em todo ambiente que você está, você vai. Tem hora que você olha assim, eu falo às vezes, né? Aqui eu digo, às vezes, quando você olha muito para você, você acaba esquecendo dos outros lá dentro de sua casa. Mas quando você tem uma visão sobrenatural, uma visão de Deus ali, uma visão que eu vi até hoje o título de um livro, acho que era assim: O dono do mundo me quis dona do lar. Algo nesse sentido. Achei até interessante. Acho que é até de protestante esse livro, mas eu achei o título muito legal. Do livro eu digo, de fato, né, Deus fala agora, né, em especial para as mulheres e serve quanto aos homens enquanto pai, enquanto marido. Deus nos escolheu ali em primeiro ponto para santificar a nossa casa, né, nossa igreja doméstica, como nós costumamos falar. Para que depois, né, depois que a gente consegue santificar o nosso lar, dar o melhor na nossa casa, a gente constrói pessoas melhores, né? Constrói não, né? Forma pessoas melhores para que possa sair de casa e construir uma sociedade melhor. Então, quando nós conseguimos enxergar que os nossos filhos, os nossos cônjuges não são apenas pessoas, né, que estão ali para nos satisfazer, mas que nós estamos ali para acompanhar eles, como a gente sempre fala aqui, né? Para chegar ao céu, a gente consegue entender que para que tudo esteja bem, né? Primeiro a gente começa em casa. Se a sociedade vai mal, as famílias vão mal. Se as famílias estão bem, a sociedade está bem. Então, às vezes a gente acha, mas é muito pouco, né? Só meus filhos, só o que eu posso construir em casa, mas não é. Quantas vidas são transformadas? Quantas famílias são transformadas, por exemplo, de outras famílias? E como a gente pode ser muito melhor, a gente vinha refletindo sobre a realidade das crianças, né? Nossos filhos hoje têm acesso em todas as áreas a coisas que eu e o Hugo nós viemos ter depois de grandes, de casados, de adultos. E eles já têm acesso hoje. Nós não falávamos apenas só de algo material, mas de algo espiritual. Eles têm acesso hoje, vamos dizer assim, a catequese que nós viemos ter depois de adulto. Então, eles não, eles... Já nascem de berço ali, né? Por isso que a gente brinca, né? A base vem forte. Porque, de fato, né, eles têm a graça de vivenciar desde antes de nascer, algo que a gente vivenciou. E é interessante, é algo que a gente não falou na conversa, mas assim, que o fundador sempre nos lembra, né? E que a gente não, às vezes também esquece, que eles têm acesso a essa graça graças ao nosso casamento, graças à nossa família, graças às decisões que nós tomamos. Porque eles só têm acesso a esse meio porque teve a nossa decisão antes de seguir assim. Teve a decisão do casal de fazer a família dar certo. E aí as coisas vão dando certo também. É algo que a gente que a bênção do acesso, como o fundador até nos fala, né? Dá acesso a muitas outras coisas, porque tem um... Você não veio de uma família virtuosa, né? Isso, justamente. André falava, se você não veio de uma família virtuosa ou de uma família que quer viver melhor, que quer... É difícil, às vezes, você ter também esse acesso. Então, assim, e a gente quer dar muito, quer dar o melhor para os nossos filhos espiritualmente, enfim... Em várias outras áreas, a gente não fala materialmente, não, que aí é consequência, isso é adjetivo, não é o principal. Mas é essa bênção que vem de uma família que quer
fazer diferente, que quer ter Deus, que quer ter mais intimidade com Deus, que gera essa bênção de acesso para gerações, André. Se a gente parar para pensar, são gerações que vão ter acesso a algo que nós não tivemos com muito mais rapidez. Não, e quão grandioso é isso que, se com a graça de Deus nossos filhos trilharem o caminho, né, que nós queremos para eles e lutamos por que Deus isso quer para e eles, que Deus quer que é para o eles. principal, não o que nós queremos, Quantas é o que Deus pessoas quer. eles vão poder ter contato desde a infância, né? Quantas vidas eles podem ajudar a transformar desde a infância deles, Isso é muito profundo. Isso né? é muito... Coisa que a gente vai além. vai muito além do que a gente pode Vai imaginar, muito né? além, justamente. Muito, muito. Eu vinha hoje, fui deixar a Elis hoje no colégio, Andréa. Eu tava só com os dois, né? Que Maria Tereza ainda não estuda, aí eu tava com Bento e José Maria. Aí é interessante como ele sempre nos surpreende, né? Aí eu disse, hoje eu fui mudar a oração, né? Aí eu disse, vamos fazer a oração do Ângelos hoje. Só, olha, eu vou mais assim. Eis aqui a serva. Não. O anjo do Senhor visitou a Maria. Aí eu disse, aí vocês vão falar, né? Aí Bento disse, eu já sei, mamãe. Eu já sei o que eu vou falar. Ó, eu já estou esquecendo, mas ele já sabia, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ele disse, eu sei falar, mamãe. Aí os dois estavam no fundo, que nosso carro é de 7 lugares, né? Aí eles lá atrás, e de fato eu falava, eles repetiam e começavam a rezar a Ave Maria. Só que eu não sei se José Maria já sabia responder como Bento ou se era só Bento, mas de fato ele sabia. Ele sabia, e não é uma oração muito comum, né? Vamos ser sinceros, como diz a história. E eu falava, né? Eu digo, eu não sei se ele aprendeu com a gente ou se foi no colégio, que o colégio deles é católico, né? Mas o que importa é que ele tem 4 anos e que ele sabia rezar o Ângelus. E assim, se eu que sou a mãe me surpreendo, né? Aí você imagine, né, o que eles podem, né, plantar com a graça de Deus e transformar na vida de outras pessoas. Amém, amém, é isso mesmo. É a graça extraordinária. Acolher Dona Lourdes, Santa Noite, Dona Lourdes, seja bem-vinda. Gilcinei tá aqui, seja bem-vindo, meu irmão. Tancredo, chegou, não foi, Tancredo? Seja bem-vindo. Rita Souza, tamo junto na batalha, Rita. Gal Santos, botou aqui, é verdade. Tancredo, André voltou das férias e volta ao podcast, já estamos com saudade. É bênção, é bênção. Tancredo, eu vou pedir agora, André, para todo mundo fazer um compartilhamento geral, né? É justo. Você vai desativar o bate-papo, vai dar seu like, deixa o like para fortalecer o podcast, a Conversa Família. Compartilha agora, manda nos seus grupos, por favor. Você que está no Instagram, ó, clica aqui no aviãozinho e manda para 30 pessoas, compartilha, que a conversa está muito boa, poderosa em Deus e vale a pena você compartilhar, vale a pena você mandar para os casais, para as famílias, porque esse tema é maravilhoso. E eu quero já entrar aqui, Luíra, no segundo ponto, que a gente até já pontuou ele aqui, já traçou um pouquinho sobre ele, que eu vou começar falando aqui, aquela história, o segundo ponto seria o seguinte, nós somos imperfeitos. É muito importante a gente ter essa ciência, Andréia. Por quê? Porque às vezes a gente faz muito, nós temos nós em muita alta conta. E você esquece de olhar para o outro e saber que ele é imperfeito também. Você às vezes se leva em alta conta, porque eu sou assim, porque... E esquece que não, nós somos imperfeitos. Tem uma frase do Futonchi que né, a gente tá só falando dele hoje aqui, que eu gosto muito, André, que ele diz o seguinte, você não pode exigir coisas do seu cônjuge que só Deus vai te dar. Tem coisas que seu esposo que eu não vou conseguir dar, Luíra. Tem coisa que Luíra não vai conseguir me dar, por mais que vai ser a vida toda e há coisas que você não vai conseguir dar, porque você é falho, porque nós somos limitados. Nós não vamos conseguir dar. E tá o quê? Tá tudo bem, como a gente costuma dizer hoje em dia, né? E tá tudo bem. Claro, a gente não tá falando aqui de coisas que podem ser melhoradas, de situações que podem... Não estamos falando de situações, né, de agressões, enfim. Não é isso. Mas há coisas, existe na relação de vocês que só você sabe, que só né, Jordânia Gavão sabe na relação do seu casamento, que Tancredo na relação do seu casamento, que Gal Santos, que enfim, para quem é casado, que o esposo
que a esposa não vai conseguir lhe dar, não vai conseguir te dar. Né? E o padre José Eduardo dizia hoje na pregação para casais, que eu achei muito interessante. Ele dizia, primeiro você tem que entender isso, que você não é perfeito. E assim, que família forte é família que perdoa. A gente até já falou sobre isso aqui, né, Luíra? Que quanto mais perdão a gente dá, mais forte nós nos tornamos. Ele falava muito isso, ele dizia assim, que eu gostei da analogia, porque ele dizia que a família tem uma muralha ali, para proteger a família. Só que às vezes o rancor, as ofensas, eles vão rasgando a muralha. Vai ali abrindo a muralha, quanto mais você vai carregando esses rancores, essas ofensas, você vai deixando brechas, que é aí onde o diabo entra, que é aí onde o inimigo entra. E sabe qual é o elemento que fecha essa muralha? O perdão. Ele dizia algo muito profundo, Luíra. Ele dizia assim, os casais, você não deve pôr limite para perdoar no seu casamento. Porque às vezes a gente diz assim, já cheguei no meu máximo, não perdoo mais, né? Você que é casado, irmão, você que é casada, irmã, não pode pôr limites pro perdão do seu casamento. Não tem como. Não, e eu lembrava também de uma pregação que eu falava, que eu assistia, e uma coisa que eles falavam que era muito interessante. Eles diziam assim, você esquece que essa pessoa que você convive, que é o seu marido, que é a sua esposa, ela é pecadora. Porque a gente tem em conta que o outro tem que ser perfeito, né? Quando a gente convive com outras pessoas, a gente pensa que que a pessoa que você está convivendo, ela é perfeita. E por ela ser perfeita, ela vai ter que lhe corresponder com com todas as suas expectativas. Só que o que nós esquecemos é que nós somos pecadores e que a pessoa que convive conosco também é pecador. Ele tem os pecados dele ali que ele luta diariamente. Tem os pecados que ele não consegue, que ele confessa e peca de novo. Tem os pecados que o torna ruim, que o pecado nos torna ruim. Então, essa pessoa que não é perfeita, ela além de não ser perfeita, ela peca. E às vezes a gente esquece disso. E por esquecer disso, a gente cobra muitas vezes muito mais do que deveria ser cobrado, né? E tem outra reflexão que ele falava, Luíra, que eu achava muito interessante, que ele dizia assim, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, ele é para... E aí isso é muito mais teológico de que, né, eu não vou conseguir aqui explicar tão bom como ele falou, o padre José Eduardo. Você pode depois aí procurar essa pregação. Você que é casado, eu recomendo muito essa pregação, porque é muito boa. Luíra ainda não assistiu, mas vai assistir. Já mandei para ela, né? Não deu tempo ainda. Ele mandou, mas tá indisponível para mim. Mas tem no grupo, você vai assistir depois. Ele dizia o seguinte, Luíra, que eu achei interessante. Isso me marcou muito. Eu vou ter que assistir, né, André? Com certeza, porque eu tô falando aqui ao vivo, né? Semana que vem eu digo. Falando aqui, tá gravado no podcast. A Maria Clara até colocou aqui, reflexão fortíssima, de fato, muito forte, muito profunda. Escuta essa daqui, Maria Clara. Ele dizia o seguinte, seu cônjuge, isso eu nunca tinha parado para pensar, Luíra. Ele dizia, seu cônjuge é para você a imagem de Jesus Cristo. Ninguém é para você que é casado, casada, a imagem de Jesus Cristo como seu cônjuge. Nem seus filhos, porque às vezes a gente até falou aqui das prioridades, né? De colocar os filhos acima de tudo, de esquecer do marido, a gente já falou aqui no podcast. Ele dizia, ninguém é para você, esposo, esposa, a imagem de Jesus como seu cônjuge. E aí, ele falando daquela reflexão sempre muito profunda de que Cristo amou a sua igreja, né? Uhum. Ele fazia essa reflexão sobre isso. E como foi que Cristo amou a sua igreja? Dando sua vida por ela. Assim, é algo teológico assim, muito profundo. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que o seu cônjuge é para você a imagem de Jesus Cristo. É para você o Jesus Cristo que você deve amá-lo. Que você deve, né, amar com todas as forças. Que você deve dar a sua vida por ele, por ela, como Jesus, como Cristo dá a vida pela igreja. Isso é muito profundo. E às vezes a gente esquece disso, né? Eu nunca tinha parado para olhar nesse sentido teológico. Do quanto essa relação é profunda, do quanto isso vai muito mais do que a gente. Não é só um homem e uma mulher que se unem.
é algo muito mais profundo. Cristo é a igreja. Cristo é a igreja. É muito comparado ao amor de Cristo pela igreja. Então, assim, nosso casamento, sua esposa, seu esposo, é a face de Cristo para você. É a imagem que você tem que chegar de Cristo ali. E aí eu lhe pergunto, você vai querer magoar a Cristo? Você vai querer, sei lá, ficar brigado com Cristo? Né? Como ele até falava, fica brigado, não passa mais nem na sala, fica dias brigado ali, não se fala. Você vai querer? Isso é muito reflexivo para nós somos casados. Isso é muito profundo para nós somos casados. Vai lá, Luíra. Por isso que ele sabe que até a glória. Tá refletindo aqui agora. Eu tava fazendo uma piada interna aqui na minha cabeça, André. Enquanto ele tava aí filosofando, eu já tava criando as piadas aqui na minha cabeça. Já tava imaginando um meme aqui. Não, mas isso é muito, muito verdade. E é justamente isso que, né, a gente já falou aqui, eu já falei algumas vezes em alguns podcasts. Esse tirar esse olhar dessa visão cristológica, dessa visão sobrenatural, é que faz com que os casamentos se acabem tão fácil, desistam tão fácil, queiram soluções mais fáceis. Né? Deus não nos prometeu dias, nos prometeu cruz, né? Com certeza. Diz que para chegarmos até a glória precisamos de cruz. Então, se fosse fácil, era muito bom. Não santificaria, né? As coisas fáceis não nos santificam, a verdade é essa. Então, qual é o santo que dizia? Tem um santo que dizia que tem pouco. Lembrei, acho que era Francisco Falso. E tinha um santo que dizia, né, que há pouco mérito se não tem muito esforço. Não tem virtudes fáceis. Não tem virtudes luminosas que só brilham em tempos fáceis. Não, a virtude ela existe para os tempos difíceis. Né? A virtude a gente luta para tê-las para ser exercida nos momentos de contrariedades. É para isso que existe a virtude. É nesses momentos que a gente demonstra virtude. Né? Então não tem virtude fácil. Então há muito mais mérito nesses momentos mais difíceis. Né? Vai lá. Não, e é isso. Se você olhar para tudo que você vivencia aqui, quando você olha para o seu filho, você entender, um dos amores mais próximos que se aproximou ao amor de Cristo é o amor da mãe para um filho. Né? Quando você vê, olhe para tudo que você faz como algo grandioso. O que falava, né? Você está servindo a Cristo. E a gente serve a Cristo quando serve as outras pessoas. Então, quando eu estou ali em casa, eu vi uma frase que era assim, às vezes a gente fala muito, meu dia é repetitivo, meu dia é sempre igual. E tinha uma frase que era assim, os dias são iguais para quem não coloca amor neles. Eu digo que de fato, né, quando você está ali dentro de casa, quando você tem criança, todo dia é algo novo. Todo dia é algo diferente. Todo dia eles nos surpreendem, todo dia é uma queda diferente, é uma palavra diferente, é algo novo. Então, se você coloca em Cristo, em tudo que você faz, com o olhar voltado para o alto, que a gente sempre fala aqui, não, Senhor, hoje os meninos dando trabalho para dormir, eu digo, eu não vou me estressar, não vou deixar eles... Hoje, quando eu vinha do colégio com eles e Bento chorando, e quando Bento parou de chorar, José Maria começou a chorar. Ainda bem que Maria Tereza estava intertida e não chorou. E acho que ele esperando eu brigar, né? E eu digo, não vou brigar, eu vou esperar ele se acalmar para eu poder conversar com ele. E eu conversando comigo e mantendo aquela, né? Metade querendo dar o surto de mãe, metade querendo manter a paz interior. E de fato, quando você entende que você precisa, em todos os momentos, educar, porque aquela pessoa, porque o seu casamento precisa ser bom, porque os seus filhos precisam ser bons, porque você precisa ser uma pessoa melhor, porque o seu trabalho precisa ser um lugar que você evangelize, porque você está aqui de passagem, você não está aqui para ficar aqui, você está aqui porque todo mundo tem consciência
acreditando ou não no céu, acreditando ou não no céu, na terra e no inferno, todo mundo sabe que uma hora vai acabar aqui. Né? Não sei as outras religiões o que é que se espera, né? Mas todo mundo sabe que uma hora, se você é dos que acreditam até em reencarnação, você sabe que uma hora a sua vida aqui vai acabar. Então, o que a gente vai fazer dessa vida vai refletir em toda a nossa eternidade. Aí por isso que a gente tem que se apegar aos santos, a Nossa Senhora, a ladainha, a todas as orações, porque tudo vai gerando fruto, tudo vai formando você e as outras pessoas que estão do seu lado. É verdade. Ele até colocava, o casamento tem que ser um acordo de 3 nós, esposo, Deus e a esposa. Justamente isso, né, Dan? É justamente esse ponto que nós estamos hoje falando muito aqui, conversando muito sobre isso. Sobre essa presença divina que faz nós darmos frutos. Faz o nosso casamento dar fruto. Faz nossa vida ser mais frutuosa. E Luíra falava desses atos simples, desses dias simples, né? Hoje eu também saía para trabalhar e toda vida que vai sair, a José Maria, papai, o beijo, papai, o beijo. E hoje eu ficava preso nisso. Às vezes isso acontece é tão comum e às vezes a gente esquece do quão extraordinário é isso, né? Papai, o beijo, aí eu volto lá e ele me beijava. Ele é o mais carinhoso, assim, nesse ponto, né? E me beija no rosto. Aí, consequentemente, Bento vai beijar, Maria Tereza vai beijar. E a gente vê o quanto de riqueza nisso. Como é bom ter isso. Que às vezes a gente fica... é um ato comum, né? É algo extraordinário. É algo que daqui a pouco eles vão passar, vão estar grandes. Não sei se vai ter papai o beijo, né? Mas papai saindo para trabalhar, papai você vai trabalhar. A gente vê que mesmo papai brigando em casa, André, mas fica, papai não vai trabalhar, fica aqui, não sei o quê. É algo extraordinário. E que a gente só volta para aquilo que a gente falava, a gente só consegue ter tudo isso porque tem Deus. Porque tem a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, nas nossas vidas que nos fazem e nos ajudam a querer ser melhores, a buscar ser pais melhores, a buscar ser esposo, esposa melhores, né? E Luíra, tem um ponto também interessante que a gente conversava, né? Ainda dentro desse tema. Deus é tão generoso, Deus é tão magnífico com a gente, com o casal, com a família, porque eu tenho certeza que, me digam aí se é assim no casamento de vocês. Eu dizer, Luíra, o ponto fraco de um é a virtude do outro. O que um tem de ponto fraco ali é a virtude, pelo menos eu enxergo muito isso, é a virtude que você admira no outro, né? Por exemplo, lá em casa, e aí dou o exemplo. Lá em casa eu admiro muito a paciência de Luíra. Ela vive dizendo que não é paciente, né, Andréia? E eu sempre falei aqui no podcast, eu admiro demais o quão Luíra é paciente, principalmente nesses momentos de crise, nesses momentos mais difíceis. E Luíra dizer, não, eu não sou paciente, mas é algo que me admira muito, talvez porque seja meu defeito, né? E em Luíra, Deus é generoso, me deu uma esposa que eu considero paciente. Tá rindo aqui. Então, assim, Deus é tão generoso que ele nos dá, pelo menos é o que eu enxergo, né? Nos bons casamentos ou nos casamentos que estão ali, o que aparentemente é o defeito de um ou que é a luta do outro é a virtude da sua esposa, do seu esposo. É assim com vocês? Me digam aí nos comentários. Eu enxergo isso. Isso, perfeito. André disse aqui uma frase muito, muito verdadeira. Que é como se completasse o que está lhe faltando. E é isso. Por isso que a gente se encaixa. Por isso que Deus uniu. Por isso que Deus entrou na história para unir o casamento, para que um completasse o outro. Para que as contas fechassem ao final. Né, Luíra? É verdade. E a gente, né, até falava isso em uma das pregações, como um vem para encaixar o outro. O que falava aí sobre as crianças, eu ficava pensando, hoje, quando eu estava escovando os dentes deles, aí eu olhava para... Eu estava escovando, acho que era José Maria, e eu ficava pensando, assim, se eu tivesse um filho, seria muito mais fácil, né? Tudo que a gente faz com os 3, daqui a pouco será 4, eu poderia, né, fazer com mais excelência se eu tivesse só um filho. Poderia, né, dedicar mais tempo, dedicar mais detalhe a cada um.
Eu escovando os dentes e pensando, né? O dente poderia ser mais bem escovado se eu tivesse só um do que 3 bocas para escovar, né? A gente sempre fica nesse dilema, né? Porque, Será se poderia, né? porque às vezes a gente vê, né, os pais de um filho, aquela coisa, vai, coloca e tal. E eu dizendo, mas não teria essa alegria que tem aqui em casa. Né? Quem tem um filho, cada um sabe de sua vida, de sua realidade e tudo, né? Mas eu refletia, não, a casa com certeza seria feliz, seria, mas não seria 3 vezes mais feliz como ela é. Né? Quando você vê, eu fico pensando assim, se não fosse a vontade, fazendo a vontade de Deus, se fosse humanamente falando, a gente poderia hoje estar no máximo com 2 filhos. Né? Não com 4. Falando humanamente, né? Porque é isso que o nosso olhar humano, o nosso corpo físico quer, né? Então, se eu tivesse ali no máximo 2 filhos, com a diferença de idade, né, um pouco maior, poderia ser seria mais fácil pra gente. A verdade é essa. Humanamente falando, seria mais fácil. Seria uma boca para escovar e não 3. Uma criança para banhar e não 3. Mas não teria a alegria que tem. Não teria que separar 300 brigas no dia. E ao mesmo tempo... Não ganharia 3 beijos, né? Não veria tanto amor. Os 3 na cama, na nossa cama, deitados, dando trabalho, brincando. Hoje agora à noite. Com eufóricos 3. Eu não sei quem tava mais eufórico que o outro, Maria Tereza. Pá, caiu da cama. Aí José Maria foi lá. José Maria tava no lado que ela caiu. Deixa, mamãe, eu tô aqui olhando ela. O que foi, Maria Tereza? O que é que você quer? E ela chorando. E ela falava e ninguém entendia o que é que ela queria. E ele, não, mamãe, fique aí, eu estou cuidando dela. Aí daqui a pouco veio o Bento. Aí Maria Tereza tava dando trabalho para dormir, que geralmente eu deito com eles, e o deita com Maria Tereza para botar para dormir. Aí Maria Tereza, quero mamãe. Eu disse que queria mamãe. Só que não queria, porque ela estava muito estressada. Aí eu só observando, aí Bento começou. Aí ela queria deitar onde José Maria estava e José Maria não queria deixar. E aí é que ela chorava mesmo. Aí Bento, você quer vir pra Bente? Porque ela chama Bento de Bente. Venha pra Bente, venha. Eu deixo você deitar aqui em cima de mim, que às vezes eles deitam em cima de mim, né? Venha. Eu cuido de você, Maria Tereza. Não chore, não. Venha pra cá. E eu acho a coisa mais linda e mais interessante. Eles brigam a cada 5 minutos, às vezes até 2 minutos, mas a gente vê o amor, o zelo entre eles. A gente vê o quanto eles são felizes porque tem a vida do outro, né? E como nós somos felizes por tê-los. Com certeza, eles nos dão muito mais. Jordânia Galvão colocou, Hugo, aqui em casa é Matheus, que todos os dias me dá uma rosa. E se estiver dormindo, ele deixa no meu travesseiro. E essa é a rotina que amo. Não tem preço, né? Isso é algo extraordinário. Só quem sabe é quem tem. Valdênia Silva colocou aqui, né, Valdênia? Eita, você falou uma grande verdade. Aqui em casa é meu esposo. A paciência dele é admirável. É se completa, né? O defeito de um é a virtude de outro. Isso é magnífico. E Deus uniu isso, né? Deus uniu os dois. É assim mesmo. Um mais avexado, outro mais tranquilo. Jordânia Galvão Um mais empolgado, outro sem outro empolgação. Um mais empolgado e outro sem empolgação nenhuma, como Luíra aqui, né? E terceiro ponto, André, caminhando para encerrar. O amor que une. O amor que une é esse amor de Deus, né? Gostei dessa frase aqui que a gente notou, ó. Dualidade no amor significa extinção. Ou o amor é tríplice, ou ele morre. E esse terceiro elo é o amor de Deus. O terceiro elo é Deus para unir esse amor do casal. E caminhando para encerrar, Luíra, nós vamos deixar aqui o verdadeiro segredo da felicidade para os casais. Vale até um corte, viu, André? O verdadeiro segredo da felicidade para o casal. Sabe qual é? O segredo da felicidade de cada um de nós é viver o mais próximo possível de Deus, vivendo dessa maneira unida ao próximo. É muito interessante e é muito profundo, porque quanto mais próximo de Deus, mais eu vou estar próximo de Luíra. Quanto mais próximo de Deus Luíra estiver, mais Luíra vai estar próximo de mim. E a gente falava, né, até daquela reflexão teológica de Padre José Eduardo, dizendo assim, que seu cônjuge é Cristo. Então, assim, quanto mais próximo de Cristo, quanto mais próximo de Deus, mais próximo do seu cônjuge. Mais unido você tá. Pode observar, quando eu e Luíra, às vezes, estamos nas nossas brigas, né, de casais que temos e que existem, que são presentes. Mas a gente só briga por culpa dele, viu, André? Na maioria das vezes, a culpa é da mulher, né?
Né? Bota aqui, André. Você mudou da câmera, você tá puxando pra aqui pra Luíra, viu? A gente observa que às vezes tá um pouco distante de Deus. Pode ir atrás que é ele. Pode Pode ser, não, ele chega e bebeu água, é verdade, André. Tá rezando Essas pouco, né, coisas. André? André tá rezando pouco. Tá distante de Deus. Então, assim, Tá estressado, TPM. tem que tá, Eles têm. Porque eu tem tô que grávida, tá- eu tô 9 meses, eu tô 7 meses sem TPM. Então, Nunca mais vi. lá em casa só ele tá tendo, viu, André? Então, a gente observa o quê? Tá longe de Deus. Tá distante de Deus. Quando a gente volta a se aproximar, e assim, a gente já sabe o caminho. O detalhe é esse, né? A gente sabe o caminho. A gente sabe como resolver a coisa. Então, esse é o grande segredo da felicidade de cada um de nós. Viver o mais próximo possível de Deus. E é aquela história. Não é que os casais de igreja, os casais que rezam, os casais, né? O pessoal às vezes fantasia. Não tem problema. Tem e muito. Às vezes até mais que o casal do mundo, como diz assim. Mas viver próximo de Deus nos ajuda, nos dá as inspirações, nos dá as respostas para até a gente sabe, até nas nossas brigas, que o caminho é só um, é voltar para Deus. Voltou para Deus, as coisas vão se resolver. Porque voltando para Deus, nós vamos ter as inspirações, nós vamos saber como resolver, nós vamos saber perdoar mais, nós vamos saber pedir perdão. Eu achava falei muito, né, dessa pregação Padre. do padre José Eduardo. E ele dizia algo interessante também. Ele dizia, olha, depois que o cristianismo entrou na história, entrou o perdão, Andréia. Sabe por quê? Porque antes do cristianismo, pode observar na história, era olho por olho, dente por dente. Quando o cristianismo entra na história do mundo, entra o perdão. E ele dizia, nós somos tão cristãos, o cristianismo é tão bom, que às vezes até quando a gente tá certo, a gente deveria pedir perdão, a gente pede perdão. O perdão é tão profundo que às vezes até quando a gente tá certo, quando a gente tá fazendo alguma coisa assim, a gente pede perdão. E aí o padre exemplificava, quantas vezes você não diz para Deus, ô Senhor, rezei esse texto tão ruim, não rezei esse perdão, porque eu rezei esse texto, não rezei esse texto da melhor maneira. Mesmo você tendo rezado, você pede perdão. Ô Senhor, como eu poderia ter feito melhor, me perdoa. Ô Senhor, como eu deveria ter feito, fazendo algo bom, você ainda assim pede perdão. E aí ele dizia, e sabe o que é isso? Isso é o que você utiliza para desarmar o inimigo. O perdão é a arma que você tem para desarmar o diabo. Você tem que fazer para o diabo fechar as brechas no seu casamento e dizer assim, acesso negado para você, inimigo. Com o quê? Com a utilização do perdão. E depois que o cristianismo entra na história, nós sabemos qual é o caminho. Você pode até estar brigado aí com seu esposo, com sua esposa. O caminho não tem outro, é perdão. A gente quer perdoar? Muitas vezes não. A gente quer pedir perdão? Muitas vezes não. É da nossa humanidade também. Mas nós sabemos que o caminho do cristão é o perdão. E aí a gente consegue vencer o diabo. E aí ele diz, é aí onde o casal não deixa brecha para o inimigo. É aí onde o casal vai fechando as brechas no seu casamento. Vai, Luíra. Arrasou, não foi, André? Tu é doido, mano. Eu nem vou dizer Profundo. mais Foi, nada. né? Tá inspirado hoje, tá? Não Eu foi? nem vou dizer mais nada, mano. Só vou dizer desse jeito mesmo. Mas é muito profundo isso. É. Deus falou muito. Não, é só pra encerrar, né? Recentemente, meu tio, né, minha esposa e tia Lucinha, sofreu um acidente de moto e foi bem perigoso mesmo, né? Mas graças a Deus agora sem risco de vida e tudo tá bem, né? Tá em casa e tudo. Mas eu falava, né? Eu sempre falei muito aqui, né? Que chega uma hora que na inutilidade as pessoas que estão no nosso... É sempre muito importante saber com quem a gente casa. E na hora do movimento e tudo, e as filhas, eu sempre falava para as meninas... Lógico, é o pai de vocês estão preocupados, vocês estão sofrendo, mas ninguém tá igual a tia Lucinha, porque diretamente falando, a pessoa que iria mudar toda a vida, né, enquanto ele ainda estiver debilitado, precisando dela, é tia Lucinha. As filhas podem ajudar, pode, mas se ele ficar assim por um curto tempo, vai ser tia Lucinha. Se ficar num longo tempo, se ficar a vida inteira, vai ser ela. E casamento é isso, né? Uma só carne. Como a gente já trouxe várias vezes o exemplo de Dé e Tiba aqui, né? Então,
quando você de fato compreende que é para sempre, é para sempre. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias. Aqui, lá em casa eu já disse, se eu morrer, nem case. Porque quando chegar no céu, nós vamos ter que conversar. Não vai ter... Aí tem duas mulheres para conversar lá no céu contigo. E de fato eu vivenciava isso na minha família. A gente via como, Na lógico, prática, né? todo mundo estava muito preocupado, mas é diferente. Porque quem de fato vai estar ali diariamente, todos os minutos, todas as horas com ele, é a esposa. Né? E se fosse ao contrário também. Então, quando você casa, que se torna uma só carne, é em todas as circunstâncias. Por isso que a gente sempre fala aqui, a pessoa com quem você escolhe casar é a decisão mais importante da sua vida. Com certeza. É lógico, primeiro sua conversão, amar a Ainda Deus mais sobre depois todas as dessa coisas. reflexão de hoje, né? Assim, Uhum. como eu disse, mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha parado pra observar isso. Seu cônjuge é a pessoa, é a pessoa de Cristo pra você. É a pessoa de Cristo pra você. Então, assim, vale a pena você refletir muito sobre isso. Você pensar muito nisso, né? Não, e é só para concluir, de fato a gente vivenciou e está vendo isso, né? Que porque seu esposo, sua esposa tem que ser a pessoa, nós estamos falando de pessoa, né? Nós não estamos falando de Cristo e de amar a Deus sobre todas as coisas, mas a pessoa mais importante, porque tudo vai passar, né? Vai ter uma hora que os meninos vão passar, vão sair de casa, vão viver a vida deles, e que bom. Maravilhoso. Né? Um dia a gente passou também na vida dos nossos pais, a gente saiu e fomos seguir a nossa vida. Então vai ter um momento que eles irão sair. Teve um momento que a gente saiu das nossas casas, saiu dos nossos pais. Então, quem é para estar ali, né, até o fim. E eu até digo, né, às vezes a gente vai ter mais tempo convivendo com a pessoa que a gente casou. Eu lembro da Debinha me dizendo isso há muito tempo. Se eu tenho mais tempo convivendo com o Geraldinho do que com o que eu vivi com os meus pais. E é porque eles nem são velhos, né? Imagina. Então, aquela pessoa que você escolheu para ver o resto da sua vida. E quando isso não ocorre, não estamos falando de morte, né? Quando isso é destruído, muita coisa é destruída. Muita coisa é destruída. Vai muito, muito além do que os olhos podem ver. Às vezes a gente pensa, um casamento acabou. A gente acha, vê o auge ali, quando um famoso acaba com um casamento, aí faz aquele coisa todo. Você vê um vizinho que separou uma pessoa da sua família, acha aquilo tão natural. Mas aquela destruição daquele casal vai muito, muito além do que os olhos podem ver. São almas que foram ali, promessas que foram quebradas, almas que foram, né, quebradas ali. Então, são gerações que são atingidas por conta disso, são vidas direta e indiretamente. Esse rompimento influencia nos futuros relacionamentos dos seus filhos, entendeu? Que já, consequentemente, já influencia uma terceira pessoa que você nem sabe que vai influenciar. Então, quando esse elo, esse casamento, esse um só corpo se destrói, muita coisa se destrói junto. Então, por isso que a gente fala tanto aqui sobre casamento, leva às vezes na brincadeira e tudo, mas isso é muito sério. Se você olhar para o seu casamento e para as pessoas também que são casadas perto de você e que você puder ajudar também nesse sentido, seja testemunhando com sua vida, seja, né, tendo uma palavra que às vezes o fundador sempre fala, né? Às vezes você tá ruim no casamento, aí vai falar com a pessoa, a outra pessoa destrói de vez o casamento. Então, vai muito, muito além do que os olhos podem ver. A destruição de um casamento. Amém. É isso, né, Luíra? Minha gente, foi maravilhoso estar com você. Mandar um salve aqui, um alô pro nosso irmão Patrick, né? Tá aqui, comentou aqui. Seja bem-vindo, Patrick. Tá aqui firme e forte. Patrick, que é missionário da nossa comunidade. Canta muito bem, né? Sempre nos faz rezar muito mais quando ele canta com a gente. Mandar aqui um salve pra ele, que ele tá aqui. O Né? Joelma Comentou Rocha aqui. que chegou também. Né? Joelma Rocha falou, concordo plenamente com você, Luíra. É isso aí.
Meus irmãos, foi maravilhoso estarmos juntos em mais uma quinta-feira no nosso Conversa Família. Você gostou desse podcast? Olha, compartilhe, mande, né? Assista outra vez, né? Mande aí pros seus amigos, vale a pena esse compartilhamento. Deixe seu like, veja se você deixou seu like. Se você não estiver inscrito no canal da nossa comunidade, se inscreva, por favor. Que a gente, né, tem toda uma programação maravilhosa para você. Temos o texto da Divina Providência, tem o texto da Misericórdia, tem formação doutrinária, né, com nossa irmã Ofício da Imaculada, terço, oração, como é o nome da oração da noite? Eu adoro a oração da noite, viu, Andréia? Maravilhosa. Então, assim, tem tudo aqui, uma programação feita especialmente para você, combatente. Então, esteja inscrito, mande, peça para as pessoas se inscreverem no canal da nossa comunidade, tá bom? E manda também o Conversa Família. Tem o Conversa Família toda quinta-feira para você compartilhar aí e assistir aí, maratonar, tá bom? E desejar uma santa noite. Desejar uma santa noite para você. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar, seus planos e seus projetos. Valeu. É isso, uma santa noite. Foi maravilhoso estarmos aqui mais uma quinta-feira com vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, até. Tchau, Andréia. Santa noite, Andréia. Tchau, Andréia. Esqueci de levantar.